Meu Deus, quando esse bagulho chegar em Salmos, eu vou ficar cansado de tanto falar. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Não, então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhe a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei da minha aliança. Por isso digo aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. E os resgatarei com braço forte e com poderoso ato de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E eu os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Caraca, com mão levantada, interessante. Como é que deve ser isso no hebraico? Eu vou pesquisar. Eu os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão. Uma representação ali, levantou a mão para mostrar que tá falando sério, né? O seu, muito maneiro. Deus é incrível. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então Moisés falou exatamente o que Deus falou, possivelmente. Ou explicou, né? Talvez resumidamente. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vai dizer ao faraó, o rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Esses foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho de mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filhos de Macananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Mirari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme os seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebed. Caraca, eu acho isso muito doido. É que na época eu acho que. Não sei, mas esse negócio de tia, esse negócio. Eu sei que tem uma explicação, mas quando eu vou ler assim me dá um. Que ele deu à luz a Arão e Moisés. Não, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Sar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ele lhe deu à luz Nadab, Abiú. Não, e ela lhe deu à luz. E ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pô, e ele é sacanagem. Ele deu. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos Coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou... Oh, meu Deus. Eleazar, filho de Arão, eu já falei o pai dele. Arão tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes da família dos levitas, conforme seus clãs. Foi a esse Arão e a esse Moisés que o Senhor disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga a faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a vocês. Moisés, porém, perguntou ao Senhor. Mas esqueci de falar. Disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a vocês. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Caraca, mas Moisés, ele realmente tinha um... Dá pra ver que ele tinha... Como é que fala? Ele realmente tinha esse medo, ele realmente tinha essa implicância. Por isso que falam que ele é gago, né? Então, ele realmente... Ele fica falando pra Deus: Não, eu não vou conseguir porque eu não tenho dificuldade, eu não consigo falar. Aí ele fala: então chamarão. Aí ele fala aqui atrás de novo. Fala: Moisés, porém, disse na presença: Se os israelitas não me darão ouvido, como ouvirá falou? Ainda mais que não tem facilidade de falar. Aí agora, depois de novo, passa mais tempo de novo.
sei como eu vou falar com o faraó se eu não tenho facilidade pra eu falar. É igual a gente, né? A gente reclama, dá desculpa, dá desculpa. Cada um de nós tem um problema. Eu também tenho, cada um tem que de falar, ah não, eu não quero fazer por causa desse motivo. Tipo assim, ah, eu sou muito tímido. Ah, eu sou muito isso. E a Bíblia fala, acho que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, tipo, você não pode ter. Tem coisas que não é. Não é que você não possa ser meio que tímido, é porque tímido. O Brasil tem. O brasileiro tem uma mania de pegar as palavras e, infelizmente, a gente distorce muitas coisas. Assim, a gente pega ela e coloca em um âmbito que ela não se enquadra. Então, quando você fala tímido, tudo bem você ser tímido um pouco. Mas o problema é você se colocar essa timidez como se fosse uma maldição e fazer certas coisas que não é pra fazer, né? E de se afastar. Ah, não quero ver muitas pessoas, não quero. Só falta falar, tipo assim, não vou pra igreja. Então, por isso que é evitar isso. Eu acho que a tradução é mais referente a isso também. Tem que pesquisar também. Tem muito. Qual é exatamente o contexto e tal. Mas é muito interessante, muito interessante. É isso. O Senhor lhe respondeu: Dou a vocês a minha autoridade. O Senhor lhe respondeu: Dou a vocês a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas do Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 quando falaram com o faraó. Dessa época aqui, ou eu não sei se dizem que os anos que eles falam é diferente, mas eu acho que também outros dizem que naquela época as pessoas, né, viviam muito mais. Então, eu acho curioso, porque eu fico pensando, e o povo que não era, né, hebreu, como é que tava vivendo, o que fazia? Tantos tempo atrás, tantas décadas, tantos... Diz o Senhor a Moisés e Arão: Quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a vara e jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante de Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou na serpente. Ah, spoiler, eles vão fazer isso também. Lembra? Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito, e fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara, e essa se transformaram em serpente, como a vara de Arão. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo. E leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-lhe dizer: Deixe o meu povo ir, para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: Nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber suas águas. Diz o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira, nas vasilhas de pedra, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor lhe tinha dito. Ao contrário, deu-lhe as costas e voltou para seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos nas margens nas margens do Nilo, para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor falou a Moisés: Vá a Faraó, diga-lhe o que assim diz o Senhor: Deixe meu povo ir para me prestar culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infectado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até na sua cama. Estarão também nas suas casas, nos seus conselheiros do seu povo, dentro dos seus fornos, nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes. Faça subir dele rãs sobre a terra do Egito.
Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas. Uma coisa interessante é que Moisés reclamou, e aí no fim das contas, quem foi falar na frente foi Arão. Só que, por ele ter reclamado e botado Arão também foi quem fazia milagre. Isso é muito interessante. Então, quem pode falar que estendeu a mão, que fez esses sinais, é Arão, por meio das ordens de Moisés que Deus deu. Então, foi poder de Deus, que foi autoridade sobre Moisés, que foi passada para Arão fazer. Porém, quem fez foi Arão. Então, é muito interessante que Moisés meio que perdeu essa oportunidade de fazer esses milagres. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a faraó: é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e sua casa fiquem livres, não sei falar, das rãs, e sobrem apenas as que estão no rio. Eu não sei como é que eu gaguejaria, mas me dá agonia também, né? Mas seria tipo isso. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti a tua casa e os teus conselheiros e o teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviaram sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, no pátio e nos campos. Foram juntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a tua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. Cara, é interessante, ó, o pó vai virar piolho. Deus fez o pó da terra virar piolho. Isso é muito interessante. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram os piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó todo pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: E isso é dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés: Levanta-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver ainda às águas. Diga-lhe assim diz o Senhor: Deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros e o seu povo, e as suas casas. A casa dos egípcios e o chão que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia trarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou na terra. Farei distinção entre meu povo e o seu. Esse sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim diz o Senhor: Grandes enxames de moscas invadirão o palácio de Faraó e as casas dos seus conselheiros. E em toda a terra em todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrilégios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e oferecemos sacrifícios ao Senhor, ao nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: Eu os deixarei e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó, teus conselheiros e o teu povo. Mas que Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrilégio ao Senhor. Caraca, a pessoa fala assim, é porque eu não sou gago, né? Mas caraca, é o que eu fui fazer. Realmente, eu acho que ia ficar que nem Moisés, eu ia ficar pensando sobre isso mesmo. Tipo, pô, Deus, como é que eu vou falar se eu não consigo falar que nem os outros, né? Tipo, vamos dizer assim, direto. Você não pode chamar alguém mais prático. Então,
Eu me compadeceria, sabe, de Moisés assim. Então por isso que Arão possivelmente ajudou ele. Porque se ele realmente era gago, se passava essas dificuldades, Arão fazia isso pelo amigo, né? Muito maneiro. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe assim, diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe-me o povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixar e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal do israelita morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã, se o Senhor fará o que prometeu nessa terra. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte, o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e a ferirá de purulentas. Surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Calma aí. E feridas purulentas surgirão em todos os animais e nos homens e em todo o Egito. Eles tirarão cinza de uma fornalha e se puseram. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e as feridas purulentas começou a estourar nos homens, nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para me prestar culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo, como uma praga que poderia ter eliminado você da terra. Mas eu mantive em pé exatamente com esse propósito: mostrar a você o meu poder e fazer com que meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se diante do meu povo, e não o deixe ir. Amanhã, a essa hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem no campo, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo, e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos dos seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões de granizo e trovões, granizos e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios, cortaram o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que esse se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto os homens como os animais, e destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente a terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez eu pequei, o Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é temer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido, e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu à cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente, e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido. Ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito, por meio de Moisés. Interessante que aqui não fala que foi Deus. Talvez foi Deus, não tô falando que não foi, mas aqui não só cita que o coração ficou endurecido. Interessante, muito interessante. E é maneiro que Deus fala: eu poderia ter te matado, eu só tô te deixando com o coração endurecido e fazendo isso tudo para que eu mostre a minha glória. Ou seja, para que isso vire uma história, para que esteja na Bíblia e tudo mais. Por isso que eu tô fazendo isso, mas eu já podia ter te matado há muito tempo.
Interessante. O próprio Deus falou. Eu podia ter resolvido isso há muito tempo. Eu só não quis. Glória a Deus.